Olá, você que nos acompanha no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas de acompanhamento de mercado de commodities, agora para falar sobre o mercado de cacau, esse mercado que anda tão volátil ultimamente e mais uma semana não temos diferença. Mais uma semana de volatilidade, afinal de contas, temos aí dois pontos, né, da balança em um cabo de guerra, né, tentando frear um pouco, né, os freios, e o outro aproveitando aí do bom momento aí de bons preços, né, mercado em alta, enfim. Para conversar um pouco sobre esse mercado, eu estou aqui com o André Lisboa. André, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente aqui no site Notícias Agrícolas. Bom, André, a última vez que a gente conversou foi para uma entrevista que não foi nem por vídeo, foi por texto, mas a gente conversou bastante sobre esse mercado internacional dos preços. E naquela época o senhor comentou comigo que havia uma indústria tentando, né, puxar o freio de mão aí dos preços. E agora a gente vê cada vez mais essa tendência, né, das indústrias tentando puxar um pouco o freio aí do preço internacional do cacau. O cabo de guerra continua, né, entre mercado e demanda, né? É isso que dá para a gente ver num dos pontos aí desse mercado internacional do cacau. Pois não. É verdade, as indústrias elas tentam frear um pouco, porque o preço do cacau, que é a matéria-prima para um dos alimentos mais nobres do mundo, que é o chocolate e seus derivados, né? Ela ficou com um preço muito caro. Então, lá na ponta, os chocolateiros não conseguem repassar esse preço. E a indústria tenta segurar um pouco o preço para manter suas vendas, né? Então, é o que eu estou entendendo, né? Mas os preços continuam ainda bons em função do dólar nesse momento, né? O dólar, ele subiu um pouco, na verdade, bastante, né? Com essa indecisão da política americana, e porque os juros também subiram, né, aqui nos Estados Unidos, e o Brasil também com esse problema fiscal. Isso gerou um preço no aumento do dólar, que hoje está agora em tempo real 5,65, quase 5,66. Isso beneficiou também o preço do cacau. E a falta do produto, né? E agora nós estamos num momento pior, um momento que nós estamos no final de uma safra que foi muito fraca, que é a safra temporã, e que ela está vindo nesse final com muito ataque da podridão parda, né? Então as indústrias têm que manter aí esse ágio, apesar do preço da tonelada estar bem inferior do que já esteve há 2 meses atrás, né? O preço da tonelada agora em torno de $7.900, já esteve com $12.000, mas ainda assim o preço favorece muito ao produtor. Isso que eu ia falar um pouco, né, trazer essa questão para o senhor. A gente vê que, apesar das indústrias tentarem utilizar esse freio de mão, falando, peraí, não é bem assim, não tem demanda para isso, o preço está muito alto, o consumidor não está, a indústria não está à disposição para pagar isso, e muito menos o consumidor. O argumento vai nessa linha. Só que, por outro lado, a gente vê que a África está racionando as vendas. Tem esses indicativos de racionamento nas vendas. Gana, Costa do Marfim, eles estão muito ali também nessa questão de racionar suas vendas para os seus associados, enfim. Vai ser realmente aí um cabo de guerra difícil. Teremos muita volatilidade aí pela frente ainda, né, seu André? Eu acho sim. Eu acho que o preço vai se manter, né, apesar do aumento, né, da vontade do produtor em aumentar em suas áreas de cacau. Mas o que a gente ouve dizer de África é que ela, inclusive, não está cumprindo os seus contratos junto às indústrias, né? Por que não estão cumprindo? Venderam contratos futuros no início do ano com os preços muito baratos, e hoje ela está segurando o cacau e vendendo por fora, é o que a gente ouve
em termos no mercado negro, vamos dizer assim, ou seja, ela está vendida para a indústria, mas como os preços são tão baixos, que ela acaba vendendo para outros que aparecem com ofertas muito melhores em função do preço atual, né? A gente ouve isso, se é verdade, eu não sei, mas é possível, né? A gente sabe porque muita gente pratica isso aqui, muita gente que fechou com a indústria contratos futuros no passado, ou seja, no passado fechou contratos, um exemplo, de R$ 400, de R$ 300 não entregaram porque o preço subiu subitamente, ou seja, rapidamente, em função da tonelada da carência, né? Problema de estoque regulador lá embaixo, esse problema de África aqui é muito sério, né? Eles perdem já quase 30% da produção deles. A África tem 4 países que detêm juntos a maior produção de cacau do mundo, né? Na verdade, um percentual altíssimo, né? Mais de 50% hoje ainda. Então, é isso que acontece. A indústria ela tem que botar um preço, principalmente aqui, que ela está fazendo de ágio, para comprar o nosso cacau, que é muito pouco também. Nós tivemos uma safra temporã ruim, a gente não tem definição da safra principal ainda, porque esfriou demais, né? Há um desequilíbrio climático muito grande, né? Isso tem atrapalhado realmente a determinação dos preços. Eu acho que o preço ainda deve permanecer aí, talvez não tão alto, né? Porque depende do clima aí, determinando safras futuras, mas o preço deve continuar alto ainda. Muito bem, André. A gente estava comentando aqui, então, sobre o mercado internacional, né? Essa questão do cabo de guerra, que tende a continuar aí por um bom período, até as coisas talvez se ajustarem. A gente precisa ver como é que vai dar esse andamento, mas vamos conversar agora um pouquinho sobre o mercado interno. O senhor já comentou, né, sobre a safra temporã, que não foi tão bem, mas explica um pouco mais para a gente como é que está a nossa safra, né, como é que está o andamento da safra e como é que está o andamento do comércio interno de cacau. Bom, o andamento para o produtor está muito bom, né? Porque a gente ainda está pagando hoje o cacau de R$ 850 a R$ 870 arroba. Infelizmente, o cacau nosso aqui, que vem para a mão da gente, não é, nós compradores, né, repassadores de indústria, não é um cacau de excelente qualidade. A gente tem que fazer um mix, tem que enviar, enfim. Mas com relação à safra, a nossa safra temporã, que antigamente, né, há 30, 40 anos atrás, a gente chamava de safra do bacalhau, que era aquele cacau que vinha no final do mês de abril, que a gente ajudava a comprar o bacalhau, né, da Semana Santa, se intensificou, aumentou bastante com a vinda dessas variedades de cacau, com mais produtivas e mais tolerantes à vassoura, né? Então, tem sido realmente uma safra significante para o produtor. Só que este ano, em função do clima, mudança do clima, desse efeito estufa do fenômeno El Niño, né? Nós perdemos as birrações, né? As florações foram muito pequenas e a safra ficou muito pequena. E agora, no final dessa safra temporã, que esse é o último mês, que se estendia quando ela era muito boa até o mês de agosto, ficou muito ruim, porque esse desequilíbrio ecológico, nós tivemos muito calor, aquele calor intenso, e agora nós estamos tendo muita chuva e frio. Isso cria um fungo, né, que vive instalado nas nossas plantações e que se aflora, que aparece, né, quando chove muito e quando faz frio, que é a podridão parda. Então a podridão atacou que em alguns locais mais frios, como mais no sul do estado, 60% do cacaueiro, né, do fruto. Isso reduz aí pelo menos 50% desse finalzinho de safra temporã. Com isso, o aumento do preço do dólar, como já foi falado, então a procura aumenta, né, da indústria, ela aumenta o ágio e o preço continua muito bom para o produtor. A safra principal, que inicia-se final de agosto, né, deveria começar em setembro, nós não temos ainda uma definição em função desse desequilíbrio. Eu volto a dizer,
Nós não tivemos uma floração boa no mês passado, que seria o mês principal para essa floração e birração, né? Flora e depois os birros se constituem, e esse mês ainda não está determinante, né? E com esse agravame que é a podridão parda que entra no cacaueiro já liso, já em ponto de colheita, em toda a fase dele, inclusive na fase de birração, que é a fase que ele começa pequeno a se formar. Então, nós não temos uma definição aí de safra principal. E quando começar essa safra principal? Deve começar, a gente começar a colher em final de outubro, novembro, dezembro, talvez um pouco em janeiro, se a gente tiver uma birração, para que isso aconteça. Então, o que é que a gente acredita? Que esse que você está chamando de cabo de guerra, ou seja, essa demanda continua, né? Ofertas de preço, para que a indústria consiga suprir essa defasagem de mercado, né? De estoque regulador, que está abaixo e caindo nos últimos 3 anos em função desse volume que vem diminuindo da África, né? Então, essa é a minha visão, de que nós vamos ter ainda preços bons em função de que uma safra principal indefinida e uma safra temporânea que já está acabando com vários problemas climáticos, né, de praga. Essa é Muito bem, seu André, eu agradeço pelas suas informações, né? Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço para você deixar seu depoimento para quem está nos acompanhando aqui nessa entrevista. Bom, eu agradeço a vocês, né, Notícias Agrícolas, mais uma vez, poder estar podendo colaborar com a nossa cacaicultura. Eu que venho já de 3 gerações de cacaicultores, eu tenho propriedade em Gandu, que é no Baixo Sul, no Centro-Sul, e desejo, né, que o clima possa melhorar e que os preços possam continuar bons, né? E esse momento faço um alerta ao produtor que ele procure cuidar de suas propriedades que vinham, coitadas, as propriedades vinham quase que abandonadas, né? Porque o preço do cacau realmente muito, muito baixo, defasado, e agora nós estamos tendo um preço muito aquém, muito além, né? O produto que mais subiu no mundo, o preço, né? E que a gente possa cuidar das nossas propriedades, para que a gente possa manter a cacaicultura viva, né, e poder atender às nossas demandas. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, André. E essa última mensagem do André fica realmente aí, né, um aviso para você, cacauicultor, que está nos ouvindo, né? Aproveite esse momento de bons preços, né, que os preços internacionais estão em alta. Aproveite esse momento para se atualizar, né? Atualizar os seus manejos, atualizar as suas finanças, atualizar a sua administração. Aproveite esse momento para fazer essas atualizações, para que quando, né, a situação tiver um pouco mais normalizada, você aprende, né, com outras commodities. Veja o que aconteceu, né, por exemplo, com a soja, que alguns anos, né, 2 anos atrás, estava em preços muito altos. Agora entrou num patamar de calmaria, preços mais baixos, enfim, aprenda com outras commodities, veja que o mercado ele dá sinais de altas, baixas e períodos de calmaria. Então aproveita esse momento aí para fazer suas atualizações, para quando, né, o cacau encontrar o seu platô ali de calmaria, você está mais atualizado, mais bem fixado aí nas suas atividades, né, na sua administração, né? Esse é um dos grandes motes aqui do site, ajudar você a tomar essas decisões. Por isso que eu também dou uma outra dica para quem está nos acompanhando. Assine, né, seja inscrito aqui do canal do YouTube, o canal oficial do site Notícias Agrícolas. Assine o canal, siga o canal, ative o sininho para receber todas as notificações assim que um vídeo novo entrar no ar, assim que a gente te trazer ao vivo mais entrevistas, mais atualizações para vocês. É muito importante, a nossa comunidade acabou de passar de 100 mil inscritos, muito em breve teremos uma plaquinha, né, prateada especial, ornando aqui os nossos estúdios, né, com muito orgulho, mas todo esse trabalho faz parte, você que
que também está aqui conosco nessa grande comunidade. Muito bem? É isso aí, pessoal. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.